versículo 6 ao versículo 10. Juízes 10, de 6 a 10. Só os que acharam, digam aleluia. Diz assim a palavra de Deus: então tornaram os filhos de Israel a fazer o que parecia mal aos olhos do Senhor, e serviram aos Baalins e a Astarote, e aos deuses da Síria, e aos deuses de Sidom, e aos deuses de Moabe, e aos deuses dos filhos de Amon, e aos deuses dos filisteus, e deixaram o Senhor e não os serviram. E a ira do Senhor se acendeu contra Israel, e vendeu em mão dos filisteus e em mão dos filhos de Amon. E naquele mesmo ano oprimiram e vexaram aos filhos de Israel. 18 anos oprimiram todos os filhos de Israel que estavam da além do Jordão, na terra dos amorreus, que está em Gileade. Até os filhos de Amon passaram o Jordão para pelejar também contra Judá e contra Benjamim e contra a casa de Efraim, de maneira que Israel ficou muito angustiado. Então os filhos de Israel clamaram ao Senhor, dizendo: contra ti havemos pecado, porque deixamos o nosso Deus e servimos aos Baalins. Tome seu assento, glorificando, exaltando o nome de Jesus. Irmãos, quero louvar a Deus pela honra da terceira noite seguida estar aqui com os irmãos, terminando esses dias em que nós estamos falando sobre enchei-vos do Espírito. E eu tenho uma palavra de Deus especial para o seu coração nesta noite. Eu quero fazer uma pergunta antes de iniciar aquilo que Deus colocou no meu coração. Eu quero que você seja sincero. Quantos em 2014, neste ano, querem viver uma nova história? Levante uma das suas mãos. Se você quer viver uma nova história, diga para o seu irmão: então esta palavra é para você nesta noite. Esse texto que nós acabamos de ler parece ser uma repetição, parece ser mais uma das frases que nós lemos na Bíblia em que Israel se afastou de Deus e seguiu seus próprios caminhos, fez o que era mal aos olhos do Senhor. Porque parece uma repetição, é muito simples. Se você lê o Pentateuco, os 5 primeiros livros da Bíblia, lê o livro de Gênesis, quando Deus chama Israel, você lerá várias vezes: os filhos de Israel fizeram o que era mal aos olhos do Senhor. Se você seguir adiante para Êxodo, você lerá também que os filhos de Israel abandonaram a Deus e fizeram o que era mal aos olhos do Senhor. Se vocês prosseguirem para Levítico, Números, Deuteronômio e seguirem na Bíblia, que narra os profetas maiores, menores, juízes, reis, crônicas, você verá que isso era comum em Israel. De quase 40 reis que reinaram entre Israel e Judá, apenas 9 fizeram o que era reto aos olhos do Senhor. Só que nesse texto aqui há um dado preocupante. Nesse texto que nós acabamos de ler,
há um detalhe, uma particularidade estarrecedora, e é para eu e você ficarmos preocupados com o que nós lemos. Aqui diz que, cansado do pecado de Israel, cansado de ver o povo longe dos seus caminhos, Deus se ira no seu coração. Irmãos, Deus é tardio em irar-se. A Bíblia fala que Deus é tardio em irar-se, mas Deus se ira. E a Bíblia diz que é terrível coisa cair na mão de um Deus irado. Deus é amor, é bondade, é longanimidade, é temperança, é benignidade, é misericórdia, é graça. Mas há uma característica de Deus, e essa Ele não pode apagar: o nosso Deus é justo. Qual é o dado? Aqui diz o seguinte: a mão de Deus estava sobre Israel. Por causa do pecado, sabe o que Deus faz? Olhe para cá, presta atenção. Deus faz isso. Deus tira a mão de Israel e diz: a partir de hoje vocês estão por conta própria. A partir de hoje vocês vão se virar sozinhos. Estou tirando a minha proteção, estou tirando o meu cuidado da vida de vocês. E Deus não fez isso por um dia, Deus fez isso por 18 anos. Nós lemos, durante 18 anos, Deus entregou Israel na mão dos seus inimigos. Entregou e disse: fazem o que vocês quiserem com eles. Ao invés de alegria, ao invés de prosperidade, a Bíblia diz que Israel ficou muito angustiado, porque Deus entregou Israel nas mãos dos seus inimigos. Eu quero esclarecer uma coisa na sua mente: nem todo sofrimento é consequência do pecado, nem todo. Eu vou te dar um exemplo clássico da Bíblia, Jó. Eu preguei sobre Jó nesta manhã. Jó é um exemplo clássico. Jó não sofre por causa do seu pecado, não. Jó sofre porque ele dava bom testemunho. Quando o diabo vai acusar os filhos de Deus, Deus diz assim: a Satanás, antes de você abrir a boca para acusar, eu vou te mostrar alguém lá embaixo que é diferente. O meu servo Jó, homem justo, fiel, que se desvia do mal. Por que Jó sofreu? Porque Deus convidou Jó para entrar numa guerra que não era sua. A guerra era entre Deus e o diabo, e Deus colocou Jó no meio. Então nem todo sofrimento é consequência do pecado, nem todo, mas quase todo sofrimento ou é. Quase tudo que aquilo que nós passamos é por causa do nosso pecado, é por causa das nossas escolhas erradas, é por causa das nossas decisões equivocadas. Quando nós pecamos, nós abrimos espaço para uma coisa chamada legalidade. Você pode repetir comigo, porque repetição é técnica de aprendizagem. Diga comigo: legalidade. Você sabe o que é legalidade? Eu vou te dizer, você não vai gostar do que eu vou falar. Legalidade é um momento em que Deus autoriza o teu inimigo para te fazer sofrer. Isso é legalidade. Vou repetir: legalidade é quando Deus autoriza o teu inimigo te fazer sofrer. Deus diz assim: pode fazer ele sofrer. Por quê? Porque houve uma legalidade, houve pecado, abriu-se uma legalidade. E quando há legalidade, você bate na porta, ela não se abre, não adianta. Pode bater, não vai se abrir. Quando há legalidade, ao invés de paz e alegria, você encontra angústia. Quando há legalidade, você não avança, não prospera, você não cresce, não realiza nada. Por quê? Porque é uma legalidade. Você está na mão do seu inimigo, e quem te colocou lá foi Deus. Israel tinha pecado, irmãos, e por isso Deus tinha dado legalidade. Deus entregou. Se Deus entregou, só Deus pode livrar. Se Deus entregou, só Ele pode mudar a história.
Só que algo diz aqui, e é maravilhoso. Israel, um dia eles acordam e diz assim: nós queremos viver uma nova história, Deus. Não aguentamos mais sofrer, não aguentamos mais ser humilhado pelos nossos inimigos, não queremos mais esta vida miserável, sabe, de perdas, que nós não conseguimos avançar, conquistar nada. Deus, nós queremos viver uma nova história. Israel quis viver uma nova história, e ele nos ensina como viver uma nova história. Diz para o teu irmão: Deus vai te ensinar. Pode dizer para ele como você viver uma nova história. Israel nos ensina como nós devemos. Deixa eu perguntar aqui, você está meio, parece que você está na vigília, que eu passei a noite toda. Levante a mão e diga assim: quem quer viver uma nova história? Levante a sua mão em nome de Jesus. Israel nos ensina, e ele nos ensina como é que nós devemos fazer o caminho para se viver uma nova história. A Bíblia diz que depois de 18 anos eles acordam e querem viver uma nova história, irmão. Deixa eu perguntar: quanto tempo você vai levar para findar esse sofrimento da tua vida? Quanto tempo você vai acordar e vai começar a almejar coisas novas para você? Depois de 18 anos, a Bíblia diz, versículo 10: então os filhos de Israel passaram a clamar ao Senhor. Quem quer viver uma nova história tem que descobrir o valor da oração, o valor do clamor. Deixa eu lhe dizer, a oração é o melhor começo de tudo, irmãos. O que começa sem oração termina em aflição, mas aquilo que começa de joelho na oração termina em adoração. Antes de você fazer qualquer coisa, comece a clamar, comece a orar, porque o céu está do lado de quem ora. A oração é o melhor começo. Eu tenho ido a alguns lugares, é interessante que você passa em alguns lugares, você vê assim: 2000 e não sei o que, o ano do crescimento, o ano do favor de Deus, o ano da conquista, o ano da prosperidade, o ano das portas abertas, o ano das grandes vitórias. Eu quero declarar este ano que 2014 na tua vida será o ano do clamor, o ano da oração, o ano do relacionamento com Deus. Quem aceita isso na sua vida? Esse ano é ano de clamar. Quem quer viver uma nova história tem que começar a clamar, tem que começar a orar, tem que vencer a preguiça, colocar teu joelho no chão. Israel fez isso. Eles disseram: nós queremos viver uma nova história, então só tem uma saída, vamos começar a clamar. Então os filhos de Israel passaram a clamar ao Senhor. Quem quer viver uma nova história tem que orar, irmãos. Tem que começar a clamar. Segunda coisa, Israel nos ensina, lê o texto depois na sua casa. Nós viveremos uma nova história quando Deus encontrar em nossos lábios uma coisa chamada confissão de pecados. Pastor Gilson, parece que isso está desaparecendo da casa de Deus, esse negócio de confissão de pecados. E eu vou te provar. Vamos tirar a máscara em nome de Jesus e deixar Deus falar conosco. 99% das nossas orações são pedidos. Deus me dá, Deus faz, Deus abençoa, misericórdia, Pai, abre a porta, manda chuva, muda a história. 99% das nossas orações são pedidos. 1% é gratidão. Deixa eu lhe dizer, cadê a confissão de pecados? É na oração que nós confessamos os nossos pecados, mas isso desapareceu. Em muito lugar isso não dá ibope, irmãos. Em muito lugar as pessoas fazem o que querem e não prestam conta para ninguém. Deixa eu esclarecer uma coisa na sua mente. O pecado do ímpio sai quando ele chega aqui e ouve a mensagem do Evangelho, levanta a sua mão, e na hora que ele levanta a sua mão e aceita Jesus, sabe o que acontece naquela hora? O pecado dele sai, o sangue de Jesus purifica ele de todo o pecado. O pecado do ímpio sai quando ele aceita Jesus, mas o pecado do crente só sai quando ele confessa. O pecado do crente só sai quando ele coloca para fora o que tem errado dentro dele.
Confissão de pecado ainda é coisa de crente, irmão. A Bíblia diz assim: com o coração nós cremos para o arrependimento, mas com a boca nós confessamos para a salvação. Lá no Brasil tem algo muito errado. Lá tem culto de libertação, aí convida os ímpios. Está errado. Libertação não é coisa de ímpio, não. Libertação é coisa de crente. Diga para o seu irmão: libertação é coisa de crente. Libertação é para crente, irmão, não é para ímpio, não. Ah, pastor, vou provar, para você não murmurar quando pregar, eu vou provar na Bíblia. João capítulo 8, João escreve: diz aos que haviam crido. Quem creu? Os crentes. Aos que haviam crido, disse-lhe Jesus: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Parece que aquela geração é como é de hoje, porque eles não gostaram do que eles ouviram. E eles disseram: espera aí, você está errado. Nós somos filhos de Abraão, nós nunca fomos escravos de ninguém. Jesus: vocês que não sabem de nada, todo aquele que comete pecado é escravo do pecado. Mas tem um antídoto para você, tem uma solução: se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Levante a tua mão, eu quero declarar que tudo aquilo que te prendia cai por terra, no poder do nome de Jesus. Libertação é coisa para crente. Só há verdadeira libertação quando nós confessamos. Israel começa, que quem quer viver uma nova história tem que começar a confessar os seus pecados. Israel começa a confessar. Irmão, essa mensagem é dura, mas é a palavra de Deus, vai te conduzir para o céu. Entendeu? Ela bate amarga, mas depois o resultado é doce, fica tranquilo. Israel começa a dizer: Deus, nós te deixamos. Servimos aos Baalins, 2. Servimos a Astarote, 3. Servimos aos deuses de Sidom, aos deuses de Amon, aos deuses de Moabe. Seguimos atrás de outros deuses, porque pecado tem nome, pecado tem endereço, e às vezes pecado tem testemunha. Quando vai se confessar o pecado, não é como a geração fast food de hoje, não. Eu vou dizer uma coisa aqui, você vai ficar estarrecido, mas vou lhe dizer a verdade. Sabe aquela oração que você fez lá na tua casa e diz assim: Jesus perdoa todos os meus pecados? Vou te dizer, Jesus não perdoou, não. Não perdoou. Sinto muito te dizer. Não perdoa. Deus vê o coração. Não é coração para sentir. Senão nós confessamos com o coração, é com a boca. Tem que falar. Deus não perdoa pecado genérico, Deus perdoa pecado específico. Tem que falar letra por letra. Israel diz assim: nós te deixamos, Senhor. O que vocês fizeram? Servimos aos Baalins, servimos a Astarote, nos prestamos perante os deuses de Sidom, de Moabe. Tem que dizer letra por letra, irmão. Quando você vai lá na corte, você diz, o juiz diz assim: você está condenado em todas as leis? Não, ele diz: você está enquadrado no artigo tal, da lei tal. E se quiser confessar ali o dolo, tem que dizer o que fez. Com Deus é a mesma coisa. Deus só perdoa pecado que é confessado específico. Deus, falei mal do pastor, está perdoado, confessou. Viu que não devia ver, está perdoado, confessou. Postei o que não deveria postar, está perdoado agora, confessou. Deus perdoa pecado específico. Israel começa, sabe por quê? Quando você fala, você fica envergonhado. E quem sentiu vergonha uma vez diante da presença de Deus, não comete o mesmo pecado nunca mais. Aí que vem o verdadeiro arrependimento. Israel nos ensina e eles começam a confessar. Deus perdoa pecado confessado, mas pecado específico. Tem que falar o que fez. Tem que falar com detalhe. Aí nós viveremos uma nova história quando nós aceitarmos também o juízo de Deus sobre os nossos feitos. Porque se confessa, mas não quer o resultado, irmão, não tem como. É mais ou menos assim: pecou, agora aguenta. É mais ou menos isso. Porque Deus estabeleceu a lei, eu falei, essa lei da semeadura. E a Bíblia diz que Deus, Ele não se deixa escarnecer. O que o homem plantar, isto vai colher. O fato de você confessar não te livra da colheita. Você fez, agora você vai ter que colher, não adianta.
Não tem como fugir, só vai pedir misericórdia a Deus para passar nesta prova, mas tem que se aceitar o juízo. Porque hoje se há o mesmo sentimento do rei Saul. Saul chega lá no Monte Gilboa, fez o que não deveria fazer, ofereceu o sacrifício que não deveria oferecer. Deus confirmaria o seu reino naquele dia. Samuel disse: Saul, não faça nada, Deus vai confirmar o teu reino. E ele colocou os pés pela mão, pecou contra a lei de Deus. Mal a carne tinha acabado de queimar, o profeta Samuel surge em cima do monte e já vem profetizando para Saul: Saul, por que você fez isso, Saul? Por que você pecou? Saul ouve aquilo e falou assim: realmente, Samuel, eu pequei, eu estou arrependido, eu pequei, Samuel, eu não deveria ter feito isso, não era o meu papel, mas faz um favor, Samuel, o povo está aqui me aguardando, confirma o meu reino. Sabe o que Samuel fez? Virou as costas e foi embora, porque pecado não merece aplauso. Pecado não merece honra. Pecado não merece elogio. Samuel foi embora, falou: não vou te honrar, você pecou, agora aguenta a consequência. Você perdeu a oportunidade. Diz que no ímpeto Saul segura as vestes de Samuel, e a Bíblia diz que a veste se rasga do profeta. Ele já vira profetizando e disse: rasgou aqui minhas vestes, Deus também rasgou o teu reino e deu a teu companheiro que é melhor do que você. Deus falou de Davi, Deus disse: Saul, Davi é melhor do que você, Saul. Leia a biografia de Davi. Davi não ficou muito atrás, não, fez coisas terríveis. Durante o reinado de Davi, ele sujou as suas mãos com o sangue dos seus inimigos. Foi um homem sanguinário, matou milhares. Foi um péssimo pai, ausente, omisso. Perdeu seus 3 primeiros filhos porque não soube educá-los no caminho do Senhor. Estou falando do homem segundo o coração de Deus. Foi um péssimo pai, matou o seu amigo, o seu valente, para dormir com a sua esposa. Davi fez coisas terríveis, e porque Deus diz: Davi é melhor do que você, Saul. Sabe por quê? Porque quando chegou o profeta Natã lá no palácio e diz: Davi, você pecou contra Deus, você matou Urias. Davi, quando ouviu aquilo, confessou o seu pecado. Sabe o que ele fez? Botou o seu rosto em terra, e a Bíblia diz que ele permaneceu lá 7 dias. 7 dias confessando o seu pecado, 7 dias sem sair dali, e escreve um dos salmos mais lindos da palavra de Deus. Olha o Salmo 51 que Davi escreveu naquela oportunidade: eis que iniquidade fui formado, e em pecado me concebeu a minha mãe. Eis que ama a sabedoria no íntimo, e no oculto me fazes conhecer a verdade. Purifica-me com esopo e ficarei puro, lava-me e ficarei mais branco do que a neve. Aí Davi diz algo aqui maravilhoso. Ele fala: Davi diz assim, ó: eu abro mão de tudo, Senhor, eu abro mão da minha coroa, eu abro mão da família, eu abro mão da honra, eu abro mão de tudo, mas não abro mão do teu Espírito. Davi estava dizendo: Deus pode fazer o que quiser comigo, mas deixa apenas o teu Espírito para que eu possa suportar. Ele estava dizendo: eu aguento o juízo, pode, faz o que você quiser, eu abro mão de qualquer coisa. Sabe por quê, irmãos? Porque nós podemos perder tudo. Se nós estivermos com Deus, nós estaremos seguros. Nós podemos perder tudo, mas se a graça de Deus, a presença estiver em nós, nós prosseguiremos, nós iremos vencer. Deus diz para Israel: isto não é suficiente para mim, vocês confessaram, porque eu já livrei vocês de vários povos. Israel diz assim: Senhor, nós aguentamos o juízo, faz o que te bem parecer melhor. Tira tudo aquilo que é necessário. Diga para o seu irmão: deixa Deus tirar tudo que for necessário, irmão, para você viver uma nova história. Deixa Ele tirar tudo que for necessário. Agora eu vou apertar mais.
A quarta atitude para se viver uma nova história: só viveremos uma nova história quando nós estivermos dispostos a pagar a dívida do pecado. Olha só como o caminho é estreito, irmãos. Porque hoje quer largar a porta, que até a Rede Globo já entrou pela porta estreita. Até a Rede Globo já é crente hoje, nos dias de hoje. A porta é estreita. Olha como é a porta é estreita. Deus perdoa pecado confessado e específico, que se aguente o juízo, mas que se pague a dívida. Você sabia que Deus não perdoa pecado e que a dívida não foi paga? Tem que pagar a dívida. Eu vou te dar um exemplo. Usar ali o Júnior. Precisa arrumar aquela casa. Ela está desarrumada, essa casa. Dormi lá na casa do Júnior, sangue e fogo 50 mil vezes. Vamos dar um exemplo. Usar a vida do Júnior. O Júnior vê um relógio lá na minha casa, que eu comprei lá no Walmart de $10. Esse que os brasileiros levam para o Brasil e diz que custou R$500 lá no Brasil. Comprou por $10, 12, né? R$12,90. Naquelas caixinhas coloridas. Aí, não, ele pegou meu relógio, não falou nada comigo, furtou o relógio. Meu irmão, o relógio é meu, ele pegou. Aí no outro dia ele me liga: pastor Matias, eu estou tão arrependido. O que foi, Júnior? Você não está sentindo falta de... Não, eu estou sentindo falta de um relógio, um Roscoff que eu comprei. Não sei onde ele está. Fui eu que peguei, pastor. Rapaz, foi você? Fui eu que peguei. Mas eu estou arrependido. O senhor me perdoa? Perdoa. Está perdoado, Júnior. Aí ele desliga o telefone e me procura nunca mais. Tem alguma coisa errada nisso aí? Como é que eu vou crer no arrependimento dele? Se ele fizer o quê? Ele tem que fazer o quê? Irmão, custou $10, mas é meu. Enquanto ele não devolver, eu não posso perdoar ele de verdade. Enquanto ele não pagar a dívida, não tem perdão. Porque Deus só perdoa também, irmãos. Deus só perdoa pecado em que a dívida seja paga. Eu vou provar na Bíblia. Jesus encontra Zaqueu em cima de uma figueira brava, de um sicômoro, como quiser, e diz: Zaqueu, eu vou para a tua casa. Zaqueu fica eufórico: Jesus na minha casa. Lê o texto. Jesus chega na casa dele, o alvoroço. Jesus não fala nada. De repente Zaqueu se aproxima e diz assim: Senhor, eu estava ali matutando aqui comigo, e eu senti um negócio aqui, Jesus. Fala, Zaqueu, o que foi? Sabe, se eu roubei alguém, o bicho já tinha fama de ladrão. Se eu roubei alguém, a consciência confessou: se eu roubei alguém, sabe o que eu vou fazer, Senhor? Eu vou restituir 4 vezes mais. Sabe o que Jesus diz? Abre a boca e diz: agora sim chegou salvação nesta casa. Agora sim está perdoado o pecado. Porque Deus só perdoa pecado em que a dívida seja paga. Deus está falando com alguém aqui, irmão. Não adianta você ter confessado o teu pecado. Sabe o que Deus diz? Eu vou desnichar aqui para você. Se você causou dano a alguém, se você causou prejuízo a alguém no passado, não adianta pedir perdão a Deus, não. Vá lá e pague a dívida primeiro. Enquanto você não pagar a dívida, não tem perdão. Deus só perdoa pecado que a dívida esteja paga. Enquanto não devolver o relógio, não adianta ligar e pedir perdão. Tem que pagar a dívida. Ah, pastor Matias, mas tem algumas coisas que é impossível pagar. Tem algumas coisas que humanamente é impossível. Se é impossível, não há condições materiais, físicas de você fazer isso, aí só tem uma solução: vá para a cruz do Calvário. Porque a Bíblia diz: pois Ele nos resgatou do domínio das trevas, nos transportou para o seu reino de luz, em quem nós temos a redenção, a saber, o perdão dos pecados. Se não der para você pagar, Jesus paga por você. Mas se der para pagar, pague. Israel se propôs: nós vamos pagar a dívida do que nós fizemos. Sabe o que eles começam a fazer? Eles começam a jogar todos os deuses fora.
Eles começam a fazer uma limpeza espiritual. E isso aqui é maravilhoso, irmão. Isso aqui é forte. Sabe por que eles fizeram isso? Porque quem quer viver uma nova história não pode ter nada da velha história nela. Diz para o teu irmão: se é para ser novo, vai ser tudo novo. Diz para ele, me ajude a pregar aí. Diz de novo, que ele não ouviu não. Fale mais. Fala assim: se é para ser novo, vai ser tudo novo. Irmão, quem quer viver uma nova história, então vai ser tudo novo. É o que a Bíblia diz: não se coloca vinho novo, não se coloca remendo velho em roupa nova. Se é para ser novo, tem que ser tudo novo. Israel começa a jogar tudo da velha história fora. Jacó fez isso. Irmãos, eu sou apaixonado por Jacó. Eu confesso, pastor, que eu não poderia ser Abraão nunca. Eu confesso. Posso abrir meu coração para vocês? Eu não seria Abraão nunca. Eu tenho uma filha maravilhosa. Depois, se você quiser ver a foto, Giovana, minha filha. Mesmo se Deus descesse do céu e mandasse eu matar ela, eu ia falar: Deus, pode passar o rodo em mim, que eu não vou tocar na minha filha. Estou sendo sincero. Mesmo que Deus mandasse, eu não faria. Eu falava assim: Deus, só mata rápido, não deixa sofrer muito não. Eu nunca teria coragem de preparar minha filha e levar para um monte para sacar. Não, nunca faria isso. Mesmo se Deus me mandasse. Eu sendo sincero com vocês. Então, eu nunca seria Abraão. Nunca. Eu não seria Davi, porque eu nunca mataria um amigo para dormir com a mulher dele. Não seria Davi. Não seria. Mas eu seria Jacó. Jacó seria. Porque Jacó é o mais humano dos personagens. Você sabia? Jacó é parecido comigo e contigo. Jacó é o mais humano porque ele é capaz de coisas medíocres, que nem eu e você, mas é capaz de coisas grandiosas também. É por isso que Deus escolhe Jacó para ser Israel, porque ele parece conosco, irmão. Ele parece. Quer ver eu provar para você que Jacó parece conosco? Antes de Jacó nascer, tinha uma promessa. O anjo apareceu e disse assim: no teu ventre há duas nações. O menor, Jacó, vai ser maior. Vou exaltar, já tinha promessa. Mas como eu e você, nós somos Jacó também. Jacó não quis esperar o tempo de Deus, porque nós somos assim. Esperar dói muito. Demora demais. A Bíblia diz que a esperança demorada enfraquece o coração. Aí Jacó se precipita. Nós somos assim, precipitados. Tomamos decisões pelas nossas razões. Tomamos decisões inconsequentes. Jacó é assim. Ele tem uma promessa, mas não dá para esperar. Não dá para esperar o tempo de Deus. Engana seu irmão, rouba o seu irmão, engana, mente para o seu pai, e por consequência tem que pagar o preço. É mandado embora de casa, expulso de casa. Irmão, isso é doloroso para Jacó, porque Jacó era o filhinho da mamãe, sabia? A Bíblia diz que Jacó era criado em tenda, ele não saía de casa. Enquanto Esaú era caçador, aventureiro, Jacó era o queridinho da mamãe dele. Era o queridinho de Rebeca. Era o filho mimado. Você imagina o filho mimado sair de casa sozinho? A Bíblia diz assim que ele foi de Berseba para Arã. Não foi de Everett a Summerville, não. Berseba, Arã, 1050 quilômetros no deserto. Para quem é filhinho da mamãe, sozinho, enfrentando o calor, o frio e os perigos do deserto, por consequência da sua precipitação, igual a mim e você. Chega lá em Arã, encontra o seu tio. Irmão, quando ele bate lá na casa de Labão, o seu tio, ele conhece a filha dele. O rapaz fica doido, o rapaz fica maluco. Pastor, eu acho que Raquel era Gisele Bündchen, sabia? Não, você está rindo? Eu vou te provar. Raquel era algo espetacular. Vou lhe provar. Porque quando Jacó olhou para Raquel, ele disse assim: tio, vou trabalhar no cabo da enxada 7 anos para casar com ela. Que homem faz isso hoje? Não é? O cabra vai com a mulher lá pro Applebee's e fala assim: minha filha, e aí, tem o dinheiro do SCAD aí, vamos dividir aí nós. É ou não é? O rapaz vai com a menina pro cinema e fala assim: ô gata, paga a tua que eu pago a minha.
Mas eu imagino, rapaz, o cara trabalhar no Cabo da Enxada, naquela época, 7 anos para casar com alguém. Era Gisele Bündchen, era espetacular, era algo. Só que o seguinte, é precipitado. Não esperou o tempo de Deus, irmãos. Trabalhou 7 anos, no dia do casamento, são 7 dias de casamento naquela época. Ele tomou um goró, encheu a cara, não foi, pastor? Encheu a cara, ele bebeu tanto vinho, porque não tinha pitu, não tinha 51. Tomou um vinho tão forte. E eu vou te provar, você está rindo por quê? Irmão, ele passou a noite com outra mulher. Passou a noite com a irmã da Gisele Bündchen. E não notou a diferença. O cara estava cheio de goró. Agora sabe o que acontece? Não esperou o tempo de Deus. Trabalhou 7 anos para casar com a Gisele Bündchen. No outro dia, descobriu que tinha dormido com a Regina Casé. Vai me processar não, hein? Sangue e fogo 50 vezes. Rapaz, sabe qual a lição disso tudo? Quem não espera o tempo de Deus, espera o tempo de Labão. Quem está solteiro aí, levanta a mão aí. Quem está solteiro aí? Quem está encalhado, pode levantar a mão. Vou liberar a bênção aqui, ó. Ó, já é lá, ó. Cuidado com a Regina, hein? Espera o tempo de Deus, rapaz. Espera o tempo de Deus. Escute. Durante 20 anos a Bíblia diz que Jacó tem seu salário diminuído 10 vezes pelo seu sogro. O seu sogro fez de tudo para prejudicá-lo. Como ele prejudicou Esaú, vem alguém para prejudicar ele também. Lei da semeadura. Como ele enganou seu pai, o seu sogro engana ele também. Lei da semeadura. Só que nisto tudo existe a graça, a bondade de Deus. Em 20 anos ele enriqueceu mais que o sogro e todos os cunhados. E a Bíblia diz que ele ficou poderoso, rico, cheio de gado, ovelhas, mulheres e filhos. Jacó está rico. Jacó está próspero. Só que Jacó não consegue ser feliz. Ele resolve voltar para a casa dele. Ele diz aqui: não vou conseguir ser feliz. Sabe por quê? Olhe para cá, essa vai doer. Jacó não pode ser feliz enquanto não pagar a dívida para Esaú. Que dívida? A Bíblia diz que durante 20 anos Esaú não morou em tendas e vasculhou a terra, movido pelo ódio pelo seu irmão Jacó, que havia lhe roubado a bênção da primogenitura. Então não seria justo Jacó ser feliz enquanto Esaú está pagando o preço pelo dano que Jacó lhe fez. Enquanto Jacó não pagar a dívida, não pode ser feliz, não pode ter paz, não vai se sentir abençoado. Lembra quando ele encontra o anjo e diz: me abençoa? Irmão, ele tinha tudo. Que bênção é essa? Que bênção é essa que ele pede se ele já tinha tudo? Que bênção é essa? A bênção da paz, do perdão. Jacó pega toda a sua família, deixa tudo e vai voltar para a sua terra. Não era fácil, irmão. Não era fácil, sabe por quê? Porque a sua mãe já tinha morrido. O seu pai não dava para pedir perdão porque Isaac também havia morrido. E o único que estava vivo era seu irmão, que queria lhe matar. Jacó sacrifica, pega a sua família e volta. Alguém já está há mais de 20 anos sem ir no Brasil? Aqui? 15 anos. Levanta a mão aí, varão. 17 anos. Quem está mais de 10 anos sem ir no Brasil? Quando você voltar no Brasil, sabe que a sensação que você vai ter? Que você nunca saiu de lá. Depois de 20 anos eu voltei na favela onde eu cresci. Corria lá de pés descalços, nariz escorrendo. Voltei 20 anos depois.
Pastor, parece que eu nunca tinha saído de lá. Eu comecei, parei assim e me vi correndo naquelas ruas. E voltou tantas lembranças na minha mente de quando eu era criança. Jacó volta para casa e vem muitas lembranças na sua mente do tempo que estava com a sua mãe, do tempo que morava com seu pai, com seu irmão. E diz que ele atravessa o val de Jaboque, um riacho, com toda a sua família, e depois volta. Irmão, havia muita gente. Porque Jacó voltou. Escute só, essa é forte. Porque Jacó quis ficar sozinho. Sabe por quê? Porque no outro dia ele ia viver um dos momentos mais importantes da vida dele. Ele precisava de uma bênção de Deus. E Jacó era diferente da geração de hoje. Porque a geração de hoje vai tomar café e fala assim: vou tomar um café agora. Aí ele vai comer: olha o que eu vou comer agora. E vai fazer a prova amanhã? Amanhã eu vou fazer a prova. Olha o que eu acabei de comprar. Diferente de hoje, Jacó, ele nos ensina que há momentos na nossa vida que são tão íntimos que nós só precisamos de uma pessoa conosco: Deus. Nos momentos difíceis da sua vida, nos momentos de decisões, não posta no Facebook não, querido. Não liga conta para os outros não. Não joga tuas pérolas porcos não. Nos momentos de decisão, de pontos de inflexão, você só precisa estar com Deus. Jacó falou assim: eu preciso falar com Deus. De repente alguém aparece antes dele falar com Deus, e Jacó se assusta. Ali não diz, naquele texto ali, Gênesis 32, que é o anjo do Senhor. Mas se você for mais um pouquinho adiante, num tal de Osés, já ouviu falar do profeta Osés? Um pouquinho mais adiante, em Osés diz que era o anjo do Senhor que foi naquele dia ali visitar Jacó. E ele segura o anjo e diz: me abençoa. Agora deixa eu fazer uma pergunta, irmão. Isso aqui é muito forte, a revelação do céu. Porque o anjo perguntou para Jacó: qual é o teu nome? Cutuca teu irmão e fala assim: por quê, irmão? Responde aí, quero ver. Por que, irmãos, o anjo perguntou para Jacó: qual é o teu nome? Deus erra o endereço. Deus não sabia que era Jacó ali. E porque Deus perguntou: qual é o teu nome? Lembra que eu falei para vocês que depois de muito tempo, quando a gente volta, parece que nunca tinha saído. No último dia que Jacó saiu daquelas terras, ele entrou disfarçado dentro do quarto do seu pai. E Isaac perguntou: qual é o teu nome, meu filho? E Jacó descaradamente respondeu: pai, sou eu, Esaú. Mentiu, se disfarçou, pôs máscaras diante do pai dele. Sabe o que Deus está perguntando? Jacó, você quer viver uma nova história ou vai continuar vivendo de mentira? Você quer viver uma nova história? Então confessa a tua debilidade, a tua fraqueza. Diz para mim quem é você de verdade. Quem é você de verdade? Jacó parou, cansou de usar disfarces diante de mim. Confessa quem é você. Deus só muda a nossa história quando nós formos transparentes para com Deus e confessarmos quem nós somos de verdade. Veste capa de levita, mas só canta a música do mundo em casa. Veste capa de pregador, mas não vive o que prega. Veste capa de santo, mas não sai da pornografia. Veste capa de gente boa, mas é um invejoso. Veste capa de gente confiante, mas a maledicência é apurada nos lábios para falar do irmão. Quem é você de verdade? Quem quer mudar a sua história tem que confessar quem é. E a pergunta de Deus é assim: qual é o teu nome? Quem é você de verdade?
Quem é você quando está sozinho, ninguém está vendo? Quem é você? E sabe o que acontece? Jacó diz: Deus, eu cansei de viver de mentiras, eu cansei de enganar os outros, eu sou Jacó, eu não passo de um Jacó. Nesta hora o anjo diz: agora sim, você está preparado para viver uma nova história. Eu começo a mudar a tua vida, e eu vou começar a partir do teu nome. Nunca mais se chamarás Jacó. A partir de hoje as nações vão te conhecer como Israel. Irmão, levante a tua mão. Deus vai mudar a tua história, nem que Ele tenha que começar pelo teu nome. Deus mudou o nome de Jacó, não mudou? Não só foi isso não. Jacó chegou lá andando. Sabe como é que Jacó saiu de lá? Mancando. Deus mudou a forma de andar dele também. Diz para o teu irmão: Deus vai mudar a tua forma de andar, irmãos. Deus vai mudar a tua forma de agir. A partir de hoje você vai agir diferente. A partir de hoje a tua reação vai ser outra. E não mudou só isso não. Sabe o que aconteceu? No outro dia ele esperava a morte. O seu irmão, 20 anos, cheio de ódio no coração. Quando Esaú botou os olhos de Jacó, falou: aquele não é Jacó mais não. Eu tinha ódio de Jacó, mas Jacó morreu ontem. Aquele aí, Israel, abraçou Israel. E os dois houve conserto, houve reconciliação. Levante a tua mão, eu quero profetizar. Vai ter reconciliação na tua casa, vai ter reconciliação na tua história, porque Deus começa a fazer todas as coisas novas. Diz para o teu irmão: se é para ser novo, vai ser tudo novo. Será que Deus está falando com alguém aqui nesta noite? Quem está sendo? Recebe essa palavra em nome de Jesus. Se é para ser novo, vai ser tudo novo. É por isso que o diabo não pode nos acusar, porque no dia que você aceitou Jesus, você virou outra pessoa. O velho homem morreu. Não pode te acusar se é outra pessoa. Aquele que podia acusar, está morto. E defunto não ouve nada mesmo. Aí Israel já começa a terminar, começa a corrigir os erros do passado. Irmão, Deus está falando com alguém aqui nesta noite. Jacó não pode ser feliz enquanto não pagar a dívida. Israel começa a consertar os erros do passado. E eles lembram de um mal que eles fizeram com o tal de Jefité. Fale comigo: Jefité. De novo, é bonito esse nome, Jefité. Terceira vez para encerrar. Diga: filho de Gileade. Olha aí, está formado. Eles erraram com Jefité. Jefité era um varão valoroso. Quando Israel entrou em guerra contra os moabitas, contra os filisteus, Jefité, ele se ofereceu para liderar Israel, só que Israel não aceitou a liderança de Jefité. Sabe por quê? Porque Israel teve preconceito de Jefité, por causa da origem de Jefité. Jefité era filho de uma prostituta, e eles não aceitaram. Não, você com essa origem nós não aceitamos. Eles tiveram preconceito. Você sabe o que é preconceito? É você julgar alguém pela origem, pela cor ou pela aparência. Isso é preconceito. Você sabe o que é preconceito? É você dar honra a quem pode te retribuir. É você honrar a quem tem mais para te oferecer. Isso é preconceito. Preconceito é você estar numa posição elevada e pisar no pescoço de quem está abaixo de você e dizer: não vai crescer, aqui você não vai conseguir nada, eu não vou deixar, eu estou acima de você e você não vai crescer. Preconceito é você impedir alguém de crescer, de avançar, por puro preconceito. Jefité, ele tinha sido vítima de preconceito. Onde Deus não opina, aí tem preconceito. Onde o homem bate no peito e diz: aqui quem manda sou eu, quem decide ser eu, quem promove sou eu, ali há preconceito. Onde Deus não tem participação. Jefité, ele tinha sido vítima de preconceito. Ele foi humilhado por Israel.
Ele foi rejeitado por Israel. Só que chegou uma época que Israel chamou o Jefité e diz: Jefité, nós queremos te honrar. Levanta o teu dedo aí, põe a mão aí no teu irmão e diga assim: quem um dia te humilhou, te rejeitou, ainda este ano vai reconhecer a injustiça que cometeu contra a sua vida. Deus está dizendo que vai te honrar, irmãos. É isso que Deus está dizendo, em outras palavras. Onde você foi humilhado, Deus vai te honrar duplamente. Será que você pode receber essa palavra no teu coração? Sabe o que Deus está dizendo? Deus está dizendo: a porta está aberta novamente. É tempo de você crescer novamente. É tempo de você parar de marcar passo e avançar, irmão. 2014 você vai romper, você vai avançar. Será que alguém crê nessa palavra? Deus está dizendo que é a sua vez de viver uma nova história. Diz para o teu irmão: é a tua vez, irmão. Chegou a tua vez, é agora. Aí, encerrando, o Jefité nos ensina 4 atitudes para se viver uma nova história. 4 atitudes de quem quer viver uma nova história. Deus começa a escrever uma nova história na vida dele. E ele nos dá uma lição aqui de 4 atitudes para se viver uma nova história. A primeira, ele vai conversar com seus inimigos. Ele não parte para a guerra. E conversando com seus inimigos, e a questão é territorial. Os filisteus tinham invadido algumas terras que pertenciam a Israel. E Jefté disse assim para ele: olha, eu quero que vocês devolvam essas terras. Ele disse: não, essas terras não são de vocês. E Jefté falou assim: eu vou provar que essa terra é nossa. Como você pode provar? Aí ele puxa a lei do Senhor e começa a contar a história de Israel. Desde Abraão, que Deus levantou Abraão, Isaac, Jacó, e Jacó teve 12 filhos, e José foi governador do Egito, e depois de 230 anos nós nos tornamos escravos no Egito, mas Deus levantou Moisés para nos libertar da escravidão do Egito, e depois levantou Josué, e Josué, liderado por Deus, liderando Israel, ganhou esta terra. E ele nos ensina que quem quer viver uma nova história tem que procurar viver uma profunda intimidade com a palavra de Deus. Eu disse para você que esse ano é o ano do clamor. Lembra o ano do clamor? Então levante a tua mão. Não vai ser só o ano do clamor, não. Este ano vai ser o ano do conhecimento da palavra de Deus na tua vida. Esse ano vai ser o ano que você vai deixar de ser raso, superficial na palavra de Deus, e vai mergulhar no oceano da palavra de Deus. Paulo diz assim: ó profundidade da riqueza, quanto da sabedoria. Por mais que nós mergulhemos aqui, nós não conseguimos arranhar a profundidade da palavra de Deus. Sabe o que Deus está dizendo nesta noite? Que é tempo novamente de amar a Bíblia, irmão. A nossa vitória ainda está dentro deste livro. As promessas de Deus ainda estão dentro. Você pode levantar a tua Bíblia. Levanta a tua Bíblia. A tua vitória ainda está aí, irmão. A tua vitória ainda está aí. A nossa bandeira, a nossa bússola, a transformação da tua família, a transformação da tua vida ainda está dentro deste livro. Este livro pode ser ridicularizado nas universidades. Esse livro pode ser desdenhado pelos eruditos e sapientes. Este livro é loucura para os que perecem, mas para nós ele é o poder de Deus manifesto. Porque com esta palavra Deus criou os céus e a terra. Com esta palavra o centurião disse assim: basta uma palavra e tudo vai mudar. Levanta a tua Bíblia, sacode a tua Bíblia que o inferno estremece. É tempo de você amar a palavra de Deus. Só a juventude olha para o jovem e diz assim: irmão, sai do Facebook, vai ler a Bíblia, crente. Sai do Facebook, vai ler a Bíblia. Sai da frente da TV, vai ler a palavra de Deus. Vai viver uma nova história neste ano. Quem amar a palavra de Deus. Fique de pé em nome de Jesus. Eu falei 4 atitudes, né? Então vai viver uma nova história quem amar a Bíblia, quem viver uma vida de profundidade na palavra.
vai viver uma nova história. Aí Jefité vai conversar com os inimigos. E os inimigos tentam ludibriar. Olha só como é que o diabo é. Fala assim: Jefité, nós temos outras terras aqui, um pouco distante, você não quer elas em troca não? Jefité: não, quero nada. Por que não? Porque eu quero somente aquilo que Deus nos deu. Não quero o que o inimigo vai dar. Só vai viver uma nova história quem em 2014 aceitar somente aquilo que vier das mãos de Deus. Sabe o que Deus está dizendo? Rapaz, se aquela menina não vier de Deus, sai voado, é laço para a tua vida. Só aceite aquilo que vier das mãos de Deus. Minha irmã querida, se aquele rapaz não veio de Deus, se você tem dúvida, sai voado, dá linha na pipa, como diz lá do Rio de Janeiro. Sai, porque vai ser laço para a tua vida. Neste ano, só aceite aquilo que vier das mãos do Senhor. Sabe por quê? Emprego e até dinheiro é maldição se não for Deus que mandou para você. Só aceite aquilo que vier das mãos de Deus. Eu tenho um amigo muito esforçado, durante 3 anos ele dedicou no ministério. E rapidamente ele cresceu no ministério, se tornou evangelista. E um dia ele discutiu com o pastor Jesus. E o pastor, numa fúria, falou assim: rapaz, você só é evangelista por minha causa. Eu que te dei essa credencial que está aí, ó, no teu bolso, foi eu que te dei. Aí esse meu amigo falou assim: foi o senhor que me deu, pastor? O senhor está dizendo que foi o senhor que me deu? Então toma aqui de volta, porque eu pensei que tinha sido Deus. Até credencial, se não foi Deus que te deu, devolve. Só aceite aquilo que vier das mãos do Senhor. Aí os inimigos disseram assim: então o que você quer, Jefité? Eu quero tudo que Deus nos deu. Se Deus te deu, abrace por completo. Tua família é de Deus, então abraça a tua família, não abra mão da tua família. Quantos creem que esse ministério aqui é de Deus? Levante a mão aí de quantos creem. Então, irmão, porque você está na dúvida, abraça o pastor Gilson, abraça os obreiros, abraça esta obra, contribui, colabore, crie raízes aqui, seja uma bênção, se encha do Espírito, seja uma bênção, ajude esta obra, abrace ela por completo. Abrace por completo. Foi Deus que te deu, então abrace. Não abra mão. O teu ministério foi Deus que te deu, então não desista, abraça o ministério. Esse dom foi Deus que te deu, então põe ele em prática, abrace o seu dom. Não abra mão, se foi Deus que te deu. E diz que nesta hora o Espírito Santo desceu e se apoderou de Jefité. Vai viver uma nova história quem deixar o Espírito Santo se apoderar da vida dele também. Vai viver uma nova história quem neste ano deixar o Espírito Santo encher ele de graça e de glória. Quem quer viver uma nova história? Você quer viver uma nova história? Então levante as suas mãos, feche os teus olhos e deixa o Espírito Santo soprar sobre a tua vida nesta noite. Só vai viver uma nova história quem deixar o Espírito Santo se apoderar. Deixa ele tomar o controle da tua vida, irmão. Deixa ele te guiar, deixa ele te levar nas asas dele, deixa ele te conduzir, deixa ele te encher, deixa ele te usar como instrumento poderoso. Só vai viver uma nova história quem deixar, quem se envolver com o Espírito Santo de Deus. Oh, aleluia. Pastor Isaías, me ajude aqui, pastor. Eu quero fazer uma pergunta nesta hora. A você que está afastado da casa de Deus, a você que não é evangélico ainda, eu quero te convidar nesta noite para começar a viver uma nova história com Jesus também. Eu quero te convidar para você abrir o teu coração, você que foi tocado por esta palavra, e erguer uma das suas mãos, e eu vou orar por você, vou apresentar a sua vida para Deus. Nessa noite nós iremos nos alegrar por sua decisão. Alguém aqui nesta noite que quer entregar? Já temos um jovem aqui chorando.
Gostaria de um jovem aqui ficasse do lado dele aqui, abraçasse ele, um jovem aqui na igreja. Rápido. Não há nenhum jovem na igreja, está chegando. Onde está a segunda alma que nessa noite quer se reconciliar com Jesus? Quer começar a viver uma nova história, quer deixar Jesus tomar o controle da sua vida. Você pode estar afastado, você pode nunca ter tomado a decisão, não pertencer a nenhuma igreja evangélica. Já temos uma jovem também, uma senhora vindo aqui. Alguém pode vir aqui e ficar do lado dela? Uma senhora também. Onde está a terceira pessoa? Se o Espírito Santo está falando com você, não endureça o teu coração. Essa decisão vai mudar a tua vida para sempre. Será a melhor decisão que você poderá tomar na sua vida. Eu pedi à igreja que fechasse os seus olhos, irmão. Feche os seus olhos. Esse momento também é importante. A tua intercessão também é válida. Quando Jesus estendeu a sua mão. Você pode entonar essa canção? Quando estendeu a sua mão. Onde está a terceira pessoa que vai ter a sua vida transformada por Jesus nessa noite? Eu estou aguardando a sua decisão. Sai do seu lugar, vem à frente. Não deixe para amanhã, não deixe essa decisão para um dia. Começa a viver uma nova história hoje com Jesus. Quando Ele estendeu a sua mão para mim. Vamos então essa canção, a minha alma. A minha alma estava longe do caminho dos céus. Eu era cego e desprezível, pecador. Mas Jesus já transformou minhas trevas em luz, quando Ele estendeu a sua mão para mim. Pode erguer a tua voz e cantar bem alto Quando Jesus estendeu a sua mão, quando Ele estendeu a sua mão para mim, eu era pobre e perdido, sem Deus, sem Jesus, quando Ele estendeu a sua mão para mim. E agora me regozijo. Agora me regozijo desde que o aceitei, e na tempestade eu posso sossegar, pois com Ele estou liberto do perigo e do mal, desde que Ele estendeu sua mão para mim. A última vez cantemos bem alto. Quando Jesus estendeu a sua mão, quando Ele estendeu a sua mão para mim, eu era pobre e perdido, sem Deus, sem Jesus, quando Ele estendeu a sua mão para mim. Senhor, estenda suas mãos para cá. Senhor, meu Deus, nós te louvamos, te exaltamos pela vida, Senhor, desses dois jovens, dessas duas jovens.
que nessa noite faz uma decisão contigo. Como igrejas nós queremos declarar, Senhor, e te pedir que o Senhor escreva o nome delas no livro da vida agora, Senhor. E que toda arma forjada, toda ferramenta preparada pelo diabo, todo laço, todo intento, toda palavra de maldição seja quebrada agora no poder do nome de Jesus. Senhor, cuida, guarda, sustenta elas, seus familiares. Firma os pés delas na tua casa, Senhor. Como igreja nós oramos, como igreja nós declaramos, como igreja nós concordamos o nome que é sobre todo nome, no nome de Jesus. Dá um abraço aí quem está do seu lado aí. Diga para ele, 2014, o ano que viveu a nova história.